Boa noite, queridos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nos nossos últimos vídeos, nós temos meditado sobre a importância da família e o fato de que a família ela é um projeto que aponta para o nosso relacionamento com Deus. Nós falamos aqui sobre a responsabilidade do homem como marido e a forma como esta responsabilidade aponta para o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Falamos também sobre a responsabilidade da esposa e a forma como essas responsabilidades, este caráter da esposa também aponta para o relacionamento da igreja com Cristo. E tudo isso que nós temos meditado é justamente uma forma de nós compreendermos aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nos últimos dias eu tenho lido um livro do pastor Luciano Subirá, que é hoje talvez a maior referência evangélica no nosso país. O livro está aqui, eu quero mostrar para os irmãos. Se os irmãos tiverem interesse em ler, eu recomendo, é muito bom. O título é O Propósito da Família, a importância da visão familiar na relação com Deus. Sem dúvida, esse livro ele tem a inspiração na palavra de Deus. O pastor Luciano Subirá é um homem de Deus e ele tem buscado essa inspiração na palavra de Deus e uma clareza capaz de fazer com que nós também venhamos a compreender aquilo que Deus tem revelado através dele. Nesse livro ele vai dizer o seguinte: portanto, é possível constatar a partir das Escrituras e por experiência que a percepção de um indivíduo sobre a família terrena afeta diretamente sua percepção sobre Deus. Essa é a razão de eu crer que o motivo que leva o Senhor a tratar de forma tão séria as questões familiares é o fato de elas afetarem diretamente o nosso relacionamento com Ele. Examinando a Bíblia, você descobrirá que a família não é sagrada em si mesma, mas em seu propósito de conectar-nos com Deus, facilitando nossa compreensão sobre Ele. Portanto, meus irmãos, nós podemos ver aqui que o relacionamento familiar, ele aponta na direção do nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento familiar, ele aponta justamente no sentido de nós compreendermos o que Deus espera, o nível de relacionamento que nós devemos ter com o Pai. Muitas vezes nós temos dificuldade para viver bem, algumas pessoas podem ter dificuldades para viver bem na sua família, no seu âmbito familiar, muitas vezes por falta de conhecimento de Deus, mas principalmente o que nós estamos aprendendo aqui é que muitas vezes as pessoas têm dificuldade para conhecer a Deus porque não conseguem se relacionar bem com suas famílias. Nós precisamos buscar através do agir do Espírito Santo em nossas vidas, que cada um assuma a sua responsabilidade. O pai, o marido, assuma a sua responsabilidade. A mãe, a esposa, assuma a sua responsabilidade. Os filhos da mesma forma. Que todos nós possamos fazer a nossa parte para que a nossa família seja justamente transmita uma ideia do que é o relacionamento que Deus propõe a cada um de nós. Esta é a razão pela qual Deus faz com que nós venhamos a viver em família. Portanto, queridos, nós precisamos buscar isso no nosso dia a dia, nós precisamos buscar isso constantemente. A convicção, a certeza de que na prática a nossa família é uma das formas de Deus se revelar a cada um de nós. Deus quer se revelar a você, Deus quer se revelar na vida dos seus filhos, Deus quer se revelar na vida do seu cônjuge. Então nós precisamos compreender, a família está apontando para Deus, a família está apontando para o nosso relacionamento com Deus, para aquilo que Deus espera que venha a ser desenvolvido dentro de cada um de nós. Nós precisamos ter essa percepção, guardar isso em nosso coração e fazer com que a nossa família cada vez mais se desenvolva no conhecimento e na graça, e que nós possamos dia após dia nos aproximar do Senhor. Assim, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu casamento, porque o propósito de Deus é que a sua família seja um tipo, que a sua família aponte para o seu relacionamento com Deus. Que Deus nos abençoe.